santuário, a mobília do santuário. Então, nós vamos hoje ver aspectos relacionados ao santuário em si e a importância destes elementos no plano da salvação. Para isso, nós precisamos iniciar a leitura de Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25, nós vamos encontrar a descrição sobre os elementos do santuário. Quem sabe quem já tenha feito ano bíblico, já tenha lido aqui algumas vezes, quem sabe algumas pessoas nem sequer leram ainda, Êxodo capítulo 25. Eu gostaria de pedir aqui, por favor, aqui, que alguém lesse. O que é que eu queria pedir aqui para ler? Eu não sei. Eu gostaria de pedir aqui para cadê o Ibrahim? Tá por aí para ler a gente? Ou não? Será que o Ibrahim tá aí? Tá, sim. Eu não sei se ele vai poder Tô ler. sim. Lê, Ibrahim, para a gente Posso o Êxodo sim. 25? Ok, Posso obrigado. sim. Vamos lá. Leio sim. Completo? Isso, completo. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração vou mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, e estofa azul e púrpura e carmesim, e linho fino e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas, e madeiras de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio, e a largo... Desculpe. De 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora, a cobrirás e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela, e porás na arca o testemunho que eu te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás a mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor da largura de 4 dedos, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas como lugares para os varais, para se levar à mesa.
Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e os cobrirá de ouro, por meio deles se levará à mesa. Também farás os seus pratos, e os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas, e as suas taças em que se hão de oferecer libações, de ouro puro os farás. Porás sobre a mesa os pães da proposição, diante de mim perpetuamente. Farás também um candelabro de ouro puro. De ouro batido se fará este candelabro. O seu pedestal, a sua hastia, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastias sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa hastia haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas na outra hastia, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastias que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Haverá uma maçaneta sob 2 hastias que saem dele, e ainda uma maçaneta sob 2 outras hastias que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sob 2 outras hastias que saem dele. Assim se fará com as 6 hastias que saem do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastias serão do mesmo, tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. As 2 espevitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro se fará o candelabro com todos esses utensílios. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Muito bem. Obrigado, Ibrahim, pela leitura. Nada. E aqui nós iniciamos essa saga sobre a mobília do tabernáculo, do santuário. Depois que nós vemos isso aqui, nós vamos então para os serviços do santuário. Mas como é que nós iniciamos isso aqui? O que é que nós temos aqui de importante nisso? Tudo isso aqui é importante. É muito importante, é muito interessante ver isso aqui. Moisés estava no monte. Ele estava no monte com Deus e ele recebe então a ordem: me fará um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Nós vimos isso esses dias, Êxodo 25, verso 8. E ele recebe então as instruções. E estas instruções estão relacionadas à construção desse tabernáculo. Lembrando sempre, este tabernáculo é apenas uma réplica. Este tabernáculo é apenas uma cópia. Em virtude da apostasia, os israelitas eles ficaram sem, despojados das bênçãos da presença divina, e por algum tempo até, eles ficaram sem um santuário dessa representação da presença divina entre Deus e eles. Mas depois eles foram recebidos no favor do céu, e eles procedem à execução da ordem da construção do santuário. Nós vemos aqui que foram escolhidos homens especialmente habilitados para a construção desse sagrado edifício. E é o próprio Deus quem dá a Moisés esse plano, essa estrutura, com essas instruções, com o tamanho, com as medidas, com os materiais para serem empregados, o que cada peça vai fazer, onde essa peça vai se encaixar. Então, todos os mínimos detalhes são dados. Nada fica ao bel prazer do ser humano, nada fica ao bel prazer do homem para que ele possa escolher. E a palavra diz que isso aqui, o santuário, ele é uma figura do verdadeiro, apenas. Figura das coisas que estão nos céus, Hebreus 9, 24 e 23. Então, se o santuário, ele se constitui em figura do verdadeiro, ou figura das coisas que estão no céu, é lógico que nós tenhamos de concluir que todas estas peças aqui que foram apresentadas, elas têm uma contraparte nos céus. Porque isso aqui é uma representação em miniatura do grande templo celestial, onde Cristo, como nosso grande sumo sacerdote, depois de oferecer a sua vida em sacrifício, ele ministra hoje em prol do pecador. É isso que o Altíssimo apresenta para Moisés, nessa visão do santuário celestial. Por isso que ele diz, você vai ter de ter cuidado de fazer todas as coisas
conforme o modelo que você viu no monte. Tenha cuidado com isso. Você precisa fazer exatamente igual ao que você viu no monte. Não há como mudar. Então, a grande lição inicial que nós temos é: o plano da salvação não comporta mudanças humanas. O plano da salvação não comporta comodismos humanos. Nós não temos como acomodar doutrinas humanas, não temos como acomodar entendimento humano naquilo que Deus determina como deve ser feito e da forma que deve ser feito. Nós não podemos fazer. Moisés tinha de seguir as instruções exatamente como lhe foram dadas. E isso aqui também, para a edificação desse santuário, também foi feito grandes despesas, vamos dizer assim. Teve dispendiosos preparados, teve uma grande quantidade de materiais preciosos que foram utilizados e caros também. Que apenas o Senhor aceitaria também ofertas voluntárias. Então, nós temos aqui segundo e terceiro pontos, segunda e terceira lição sobre esse assunto aqui. Primeiro, o santuário, a adoração, o santuário aqui representa a adoração. A adoração não pode ser de qualquer jeito, a adoração não pode ser de qualquer forma. Eu não posso criar uma nova maneira, né, João, uma nova campanha evangelística em que eu relativize certas verdades para alcançar os jovens. Não vamos falar dessa forma, vamos tirar esse assunto, deixar esse assunto de fora para alcançar determinado grupo de pessoas. Não é assim que se faz. Não se relativiza. A forma da adoração já vem pré-estabelecida por Deus. Foi assim com Caim, Abel, foi assim todo o percurso até chegar nos nossos dias. E o santuário é a prova clara, fidedigna, de que não se admite contemporização. Mas isso foi no passado, hoje não é bem assim. Não, hoje os tempos mudaram. Hoje nós temos de mudar as coisas, a linguagem, isso foi cultural. Um exemplo de uma coisa que as pessoas acham que é cultural, vejam só, as pessoas acham que é cultural. As pessoas dizem o seguinte, né? A questão do uso do véu para as mulheres na adoração é cultural. É cultural, você vai ver que aquela questão ali estava relacionada apenas com o uso do véu na igreja de Corinto. Não é cultural. Nossa, não é cultural? Não, não é cultural. Não é. Você faz um estudo desvinculado a ideologias, a pensamentos preconcebidos que você tiver na sua mente, né? Às vezes nós temos o erro ainda de ler a escritura procurando encontrar alguma coisa ali para nos fundamentar. Então a gente pode distorcer textos claros da escritura. Então, a questão da adoração das mulheres, das irmãs, utilizando o véu, não é nada da igreja de Corinto. As pessoas dizem, não, isso aqui, o véu, até na Bíblia, na Almeida atualizada, colocaram um subtítulo lá, o véu e seu uso na igreja de Corinto. Aí quando você lê, você já é induzido para a igreja de Corinto. Só que não foi para a igreja de forma. Você vai ver, por todos aqui, tem um texto que é fundamental, que você vê Paulo dizendo assim: se alguém não aceita isso aqui, saiba que nós não temos esse costume de contender, né, nem as igrejas dos santos. Então, Paulo está se referindo às igrejas. Mas esse é outro assunto, para outro momento. Mas ele vem bem aqui a ilustrar o ponto de que a adoração não se contemporiza. Eu acho que isso não cabe mais hoje. Não, não é assim. Se isso faz parte do processo, se isso faz parte daquilo que é apresentado como fundamental pelo próprio Criador dos céus e da terra para a adoração, nós não temos espaço para determinar se você crê, se você não aceita, aliás, ou se não aceita. É preciso que seja feito conforme a sua vontade. É isso que a palavra nos diz. Então, voltando aqui para o santuário é o exemplo mais claro, mais fidedigno com relação a isso. Esse é o primeiro ponto. A adoração, não se discute adoração. Determinação não se discute. A forma de adoração não se muda. O outro ponto aqui era que, para se edificar o santuário, era necessário que se fizessem preparativos. E esses preparativos eram dispendiosos. Então, para que você adore o Criador dos céus e da terra da forma correta, como ele aguarda, como ele espera, como ele é merecedor, sim, de toda a honra e toda a glória, você também precisa fazer preparativos. Você precisa dispor o seu coração. Veja,
nesse momento aqui, Êxodo 25, verso 2, nós temos um verso aqui, importantíssimo. Ele diz assim, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. De todo homem cujo coração, mais uma vez, se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Então, a preparação, a adoração é algo que tem de brotar de um coração voluntário. Não é algo que é imposto. Não é algo que é colocado sob sanção. Ah, você precisa dar uma oferta, não é isso? Você precisa, como acontece por aí, senão o devorador vai chegar na sua casa. Não é assim que as coisas funcionam. Principalmente hoje até, porque o sistema de dízimos não funciona mais hoje. O sistema de dízimos não funciona. O sistema, assim, de ofertas voluntárias funciona assim, com base na nova aliança. A gente vai estudar também isso. Tem muita coisa boa para a gente estudar ainda. Nós vamos estudar. Mas veja, tem de ter um coração voluntário. Um coração voluntário que primeiro busque se preparar e ofereça a Deus o melhor. Por isso que o cordeiro tinha de ser sem defeito. Por isso que todos os utensílios aqui do sacerdócio, os utensílios da ministração no santuário, eles eram da melhor qualidade. Então, como é que eu vou querer oferecer para Deus algo que seja de qualidade duvidosa? Porque se eu ofereço para Deus algo de qualidade duvidosa, eu também não estou disposto a oferecer a Ele o meu coração. Me preparar para oferecer a Ele aquilo que é de melhor. Onde estiver o seu coração, está o seu tesouro. Onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Então, essa era a ordem divina. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, você toma a minha oferta. Foi o que foi dado, foi repetido a Moisés. Então, deveria haver o espírito de sacrifício. O espírito de sacrifício lá de Romanos 12. Rogo-vos, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o povo corresponde. Diz a palavra lá em Êxodo 35, verso 21 e 22, que veio todo homem, que o coração o moveu. O coração que tem de mover, para fazer algo pelo Senhor, não por nenhum outro motivo. E aí o Espírito voluntariamente o excitou e trouxe aquela oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação, diz a palavra. E diz aqui que trouxeram o azul, a púrpura, o carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, de texugos, todo aquele trazia a prata, o metal, trazia por oferta a madeira de cetim, as mulheres faziam lá, fiavam, trançavam o azul, a púrpura, o carmesim, o linho, mas isso também se o coração as movesse em sabedoria para trabalhar. Então aí a construção do santuário estava em andamento. Então esse é o ponto, a adoração tem a ver com mover do coração pelo Espírito. Então, isso era o que foi determinado para que Israel fizesse. Eles precisavam ter devoção, zelo e liberalidade. Era isso que eles precisavam fazer. E aí o santuário começa a ser levantado. Então, nós vemos aqui a planta do tabernáculo, nós vemos as ofertas, e não é um imposto aqui, mas é uma doação livre e espontânea. Esses metais preciosos que Israel possuía, eram provenientes já da riqueza de ancestrais e também dos presentes que eles receberam na saída do Egito. Né? Também a pilhagem lá que eles realizaram com os amalequitas também, ainda, gerou mais riqueza. Eles tinham ouro ali, eles tinham prata, eles tinham cobre, bronze, provavelmente, eles tinham azul, a púrpura, o carmesim, que eram os fios de linho, o linho fino. Eles tinham pelos de cabras, que eram confeccionados para confeccionar. Então, no norte da África também tinha os peles de carneiro, tintas de vermelho, que utilizava ali até hoje. Israel trouxe isso do Egito também. E então eles estão prontos para elevar, para erigir o santuário. Nós vemos que tem uma descrição também do azeite para a luz. Você vê isso lá no 27 e 20. Você vê as especiarias que eram necessárias para fazer o óleo da unção e o incenso. Então, Israel tinha de fazer um santuário. Não é isso? Embora o Criador dos céus e da terra não possa ser contido em uma habitação, mas era do seu agrado naquele momento, nós vimos isso anteriormente, porque era o seu objetivo, e ele ter um edifício para representar o processo da salvação.
Então, o santuário era feito de acordo com o modelo do tabernáculo mostrado no monte. A gente viu também Hebreus 8, verso 5. E então, isso aqui era uma alusão geral, o santuário, às instalações, ali o pátio, o tabernáculo, tenda do encontro. A gente vai ver depois o que acontecia na tenda do encontro. Você tem outros nomes também para o santuário, é tabernáculo do Senhor, está lá em Números 16. Você tem tabernáculo do testemunho, aqui no 38, 21 também. E mais tarde o nome de templo. Só mais tarde que foi dado o nome de templo, depois dele ficar ali situado lá no monte do templo, lá tá Salmo 1:9. Agora, essa mobília do tabernáculo é interessante. Nós temos, primeira coisa, a coisa mais importante de todas no tabernáculo é a arca do testemunho. Isso é o mais importante que nós temos aqui, a arca do testemunho. Capítulo 5, versos 10 ao 22. O que é isso aqui? O objeto mais sagrado do tabernáculo era a arca. É chamada de Arca do Testemunho, ou a Arca do Senhor, não é isso? 1 Samuel 4:6 fala disso, a Arca do Senhor. Também a Arca de Deus, ou a Arca do Concerto do Senhor. Deuteronômio 10:8 vai falar sobre isso. A Arca do Senhor, a Arca de Deus, a Arca do Concerto do Testemunho. O que era a Arca? A Arca era uma caixa. A caixa, um baú, você já deve ter visto essa representação, feito de madeira, lá de cetim, e ela media ali mais ou menos 1 metro e alguma coisa mais de centímetro, 1,10 m, 1,12 m de comprimento e mais ou menos uns 67 centímetros de largura e também de profundidade. Agora, isso aí, a medida era através do côvado. A medida do côvado, mais ou menos 45 centímetros, do dedo até o seu cotovelo. Era revestida de ouro puro, a arca, por dentro e por fora. Então, você tinha, provavelmente, aí lâminas de ouro que eram colocadas ali. E a gente vê aí que nos 4 cantos da arca também haviam argolas de ouro. Não é isso? Argolas de ouro. Está lá no verso, acho que no verso 12, não é isso? No verso 12 fala disso. Que haviam as argolas de ouro. Acho que é isso que fala no Êxodo 25, 12. Deixa eu confirmar aqui. No 12 fala as argolas de ouro, exatamente. Então, a arca tinha as argolas de ouro, porque as argolas também eram revestidas de ouro e colocavam os varais para carregar a arca. Os varais, bastões, nunca deviam ser removidos da arca, porque isso evitava a necessidade de se tocar na arca. A gente tem um caso bastante interessante, que quando Davi estava trazendo a arca, depois de passar bastante tempo lá na terra dos filisteus, e estava trazendo lá no carro de boi, e nos diz a palavra que os bois tropeçaram, e é muito interessante isso aqui. Os bois tropeçam e a arca aparentemente vai cair, e tem uma pessoa lá que vai e segura a arca. O que acontece com ela? Essa pessoa ela é fulminada ali, porque ela olha para dentro da arca. A gente depois pode comentar sobre assunto, essas coisas que a arca foi lá para a terra dos filisteus, a arca passeou, vamos dizer assim, um tempo, até que finalmente foi trazida para Jerusalém. Mas a ordem era não tocar na arca. A arca era uma lembrança constante da mobilidade de Deus, da sua onisciência, da sua onipresença, aliás, vamos dizer assim. E a arca tinha ali também da arca o testemunho que Deus havia dado a Moisés. Então você tem dentro da arca as 2 tábuas de pedra, as tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Do outro lado, você tinha a lei de Moisés. Ali estava fora da arca. Dentro da arca só estavam as 2 pedras do testemunho. Acima da arca, você tinha o propiciatório de ouro. A gente vê isso no versículo 17. Versículo 17 diz: também faz um propiciatório de ouro. Seu comprimento é 2,5 côvados e a largura de 1 côvado e meio. O que é esse propiciatório? O que é que significa a palavra propiciatório? Propiciatório era uma laje que servia de tampa para a arca. Na verdade, era uma tampa. Então, você tem essas dimensões, que eram as mesmas dimensões da arca. Por que propiciatório? Por que se chamava propiciatório? Porque era o lugar da expiação, onde estava simbolizada a misericórdia. Então, nós temos aqui uma coisa muito interessante aqui. Nós temos a arca, nós temos a norma do juízo, representado pela presença ali física das 2 tábuas de pedra com a lei, com os 10 mandamentos ali dentro da arca, ou seja, a arca representa a presença eterna
do Criador dos céus e da terra. A presença do Criador dos céus e da terra, o seu juízo, a arca representa o próprio templo lá nos céus. Então, todo o processo de manifestação do Altíssimo, do Criador dos céus e da terra, está relacionado à vindicação da sua lei e está relacionado também ao pacto. Ele faz o pacto com Israel, lá no monte, quando ele faz o pacto com Israel, ele apresenta, então, quando todo o sistema é erguido, o santuário, o tabernáculo, que este pacto permanece em sua presença, esse pacto está em sua lembrança, imediatamente diante dos seus olhos, para que todos aqueles possam ser julgados conforme esse pacto que foi feito. Mas nós temos o propiciatório de ouro. Esse propiciatório de ouro é a laje que fica logo em cima ali, que o sumo sacerdote ministrava ali. Então, dimensões, a mesma dimensão da arca, era o lugar da expiação. Como é que era o lugar da expiação? Lembra que nós falamos sobre o sangue? O que é que ele fazia uma vez ao ano no lugar santíssimo? Ele pegaria o sangue e ele iria aspergir o sangue. Onde é que ele ia aspergir o sangue? Ele aspergiria o sangue ali. Nós temos também os querubins ali. Os querubins, nós temos lá em Gênesis 3, que eles eram os guardiões do jardim do Éden. É uma alta categoria de anjos que está associados com a presença de Deus. A ideia que nós temos aqui é de um ser com forma humana, com asas, e representa ali este ser, né? Lúcifer, ele era o demônio, né? Satanás, ele era um querubim, antes. Agora, em cada lado, havia um querubim com as asas erguidas e estendidas sobre o propiciatório. Mas os querubins, eles ficavam olhando para baixo, em direção à arca, aí no verso 20. Então, dessa maneira, o que é que se queria passar? Qual era a mensagem que queria se passar? Eles vigiavam essa revelação de Deus ao homem e, ao mesmo tempo, eles viravam o rosto em humildade para não ver a glória de Deus. Nós vamos ver isso também em outros lugares. Nós vemos a revelação lá com Isaías. Você vai ver que eles cobrem o rosto lá, é outra categoria de seres celestiais, cobrem o rosto para não ver, cobrem os pés também, os serafins, e somente com duas asas eles voam. Aí a pergunta eu já vi pessoas defendendo essa questão de imagem de escultura, porque dizem que na arca havia os querubins. Né? Então eles, olha, tem os querubins na arca. Então qual é o problema que nós façamos alguma imagem de escultura hoje de um santo ou a imagem de escultura de um anjo? Porque na arca havia as figuras aí dos querubins de ouro. É muito simples a resposta. É muito simples. Olha, se Deus aparecer hoje, se Deus chegar para mim e se Deus disser, faça um querubim de ouro, sabe? Aí eu posso fazer. Se Deus te der uma ordem, dizer, faz um querubim de ouro, faz qualquer representação para significar alguma coisa dentro desse contexto, aí você pode fazer, se for relacionado ao santuário, vamos dizer assim. Mas, quando Deus diz, não farás para ti imagem de escultura, Deus já te deu a ordem que você não deve fazer. Quando foi feito o querubim no santuário, Deus ordenou que fizesse. Então, o importante é obedecer o que Deus determinou. Deus determina, não farás imagem de escultura, segundo o mandamento, você não faz. Deus determinou para Moisés, faz o querubim representando o querubim que se encontra lá nos céus, na presença imediata lá no santuário celestial, então tinha de ser feito. Agora, a pessoa querer pegar disso aqui como um ponto para dizer que ela está autorizada a fazer imagem de escultura é mais uma légua, porque já existe a própria determinação do Altíssimo dizendo, não farás para ti imagem de escultura. Então as coisas ficam bem claras nesse sentido. Eu não posso querer fazer de uma exceção, não é isso? De algo que representa a realidade celestial, onde estão os querubins lá na presença do Criador dos céus e da terra, uma realidade para mim que me autorize a quebrar um mandamento que já foi determinado. Eu já vi isso num livro católico, já vi isso lá nas respostas católicas para tentar se justificar por que fazem imagem de escultura. Nada a ver, não tem lógica isso aí. Mas continuando, nós vemos que esses querubins estão ali na presença, eles estão com as faces para o chão, em sinal de humildade. O que acontece no propiciatório? Lá de cima do propiciatório era onde Moisés vinha para se encontrar com Deus. E Deus falava com ele. Então, veja aqui o versículo 22.
Versículo 22 diz assim, ó, versículo 22. Ali virei a ti, Êxodo 25, 22. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Vejam que coisa. Quando Moisés ia consultar o Senhor, quando a palavra diz que ele ia para a tenda do encontro, em outras versões dizem tenda do encontro. Por quê? Ele ia se encontrar com Deus. E Deus então via, ele falava com Moisés. O que acontecia aqui? Você tem a arca, você tem os querubins, você tem o propiciatório. Moisés via a voz de Deus saía dali. O Espírito falava ali com Moisés. Moisés via ali a voz, ouvia a voz falando ali do propiciatório. Isso aqui é bem interessante. Então, quais as lições que nós temos aqui sobre a arca e o propiciatório? As lições que nós podemos aprender disso? O ouro puro, era de ouro, não é isso? É a presença santa de Deus, como aquilo de mais precioso que nós podemos ter, que nós jamais podemos pensar em perder. O ouro puro e precioso. Lembram daquele episódio quando levam o menino Jesus a primeira vez com 12 anos para Jerusalém? O que acontece ali? Eles, por um instante, eles perdem a presença do menino. O menino pensa que está com um parente. Onde é que está o menino? Deve estar com fulano, deve estar com os primos, deve estar com... ok, vamos embora. No final do dia, que na hora de todo mundo dormir, cadê o menino? Aí, não, o menino não está. Aí voltam para Jerusalém e vão procurá-lo. E 3 dias depois é que eles vão encontrá-lo no meio dos doutores. Ou seja, perder a presença de Deus é muito fácil. Agora, recuperar a presença de Deus já complica um pouco mais. Se você perde a presença de Deus por um dia, você demora 3 dias para, quem sabe, voltar para aquele ponto que você deveria estar. Se você perde a presença de Deus durante uma semana, você, quem sabe, vai demorar um pouco mais do que 3 dias para reencontrá-la outra vez, para que você possa se reorganizar no seu estado espiritual. Então, a arca, o ouro representava a preciosidade da presença do Espírito de Deus, da sua santa presença. O ouro dentro da arca, ele não podia ser visto. Ninguém podia olhar para dentro da arca. Ele representa a pureza também da presença do Espírito que Deus deseja colocar no coração, no nosso coração. É algo que também você não pode ver, só Ele sabe que existe. Mas a pureza da sua santidade Ele quer colocar dentro do nosso coração, tá? Dos adoradores, daqueles que se voluntariam para que sejam transformados conforme a sua graça. Então, nós vemos também que ali dentro, o que é que está lá dentro? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão ali dentro, da maior preciosidade estão ali, a sua lei está lá dentro. Então, colocar os 10 mandamentos na arca revestida de ouro mostra o quão preciosa é a sua lei, é o seu caráter moral. Isso também mostra a sua lei escrita no coração dos homens. É por isso que lá em Hebreus diz o seguinte: e esta é a aliança. Quando alguém vem com aquela história sem pé nem cabeça, dizendo assim, não, a lei não tem mais valor hoje, não, a lei, aquela coisa toda. Aí você diz, está certo, nós estamos vivendo na nova aliança. Olha, a nova aliança é assim. Hebreus vai falar, e esta é a aliança que fez a casa de Israel depois daqueles dias. Né? No seu coração, as leis, é isso que diz, vou escrever no seu coração as minhas leis, diz lá em Hebreus. E aqui nós já vemos isso sendo representado, devidamente representado, pela lei que estava lá dentro da arca. É a lei escrita no coração, a nova aliança. Então você tem o propiciatório em cima da arca. O que é que o propiciatório representa? A misericórdia. Essa misericórdia que ela transcende a justiça, ela não diminui a justiça. Ela não anula a justiça. Como dizem, né? Ele aboliu a lei, abole, né, a justiça, a lei que está ali, os mandamentos no íntimo. Não, porque os mandamentos representam isso, está no íntimo já. Está no íntimo no coração de Deus, para estar também no íntimo do nosso coração. Agora, a misericórdia, ela sempre se revela. Então, esse ensino da arca é emocionante para nós, porque nós vemos se cumprir ali o que Davi ensina no Salmo 85. Davi diz assim, a misericórdia, representada pelo propiciatório, verdade, na lei se encontraram. E nós vemos aí o típico caso da comprovação dessa palavra, misericórdia e verdade se encontrando. Misericórdia
sem justiça é algo fraco, não tem poder. Não tem poder. E justiça sem misericórdia é apenas uma severidade moral. Não tem efeito, vamos dizer assim. É preciso que haja a síntese das duas coisas. Então você tem a lei está entesourada no lugar mais santo do santuário, a lei de Deus. Ela também mostra que o Criador não abre mão dela, e isso está defendendo a pureza e a perfeição terrível de Deus, que ele também quer que exista dentro do nosso coração. O propiciatório, ele se estendia sobre a lei. Então ele está apresentando a misericórdia sobre o juízo. A palavra diz isso, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Aí nós entendemos essa palavra, a misericórdia triunfa sobre o juízo, quer dizer, então, eu não tenho obrigação de obedecer? Não, não é isso. A misericórdia triunfa sobre o juízo, a misericórdia está acima da condenação. E ela, então, coloca a lei dentro do coração daquela pessoa que é a nova criatura. Continuando aqui, nós vemos que essas figuras também dos querubins, que estão com o olhar fixo, dos anjos com surpresa, eles estão demonstrando surpresa, admiração pela maneira que Deus une a misericórdia com a justiça. Como é que Deus fez isso? Como é que Deus uniu a misericórdia com a justiça? Ele une através do sofrimento do Cordeiro de Deus. É esse Cordeiro que é sacrificado lá, né, como o Atlas colocou muito bem hoje, né, o Atlas fez um resumo excelente de tudo isso. É esse sacrifício do Cordeiro, sacrifício vicário do Cordeiro, que faz com que seja possível essa união. Então, essa presença divina é algo permanente ali. E ela apresenta isso. Né? Plano expiatório. É por meio disto que o homem pode ser reconciliado com Deus e que as exigências da justiça, da lei que nunca falha, da lei que não passa, da lei que da lei que é eterna, ela pode ser satisfeita. Então, quando nós chegamos aqui no santuário, nós vemos todo o plano da salvação se desdobrando diante dos nossos olhos. Outro ponto aqui é a mesa da proposição. Nós temos a mesa da proposição, dos versos 23 até o verso 30. O que era a mesa da proposição? A mesa está propondo alguma coisa. Uma mesa plana, lisa. Essa mesa é da madeira de cetim, diz a palavra, ou madeira de acácia. Né? É a mesma madeira da arca. Olha só que coisa. A mesma madeira, o mesmo tipo de madeira que é utilizado aqui na mesa da proposição, foi a mesma madeira, o mesmo tipo de madeira que o Altíssimo determinou que Noé utilizasse para construir a arca. Isso já nos indica bastante coisa. Isso já nos mostra que, se a arca que foi usada para a salvação, Deus determinou que essa arca ela fosse feita com esse tipo de madeira, então se você tem aqui a proposição, que também eles são feitos com essa madeira aqui, ele está querendo dar para a gente aqui uma lição. Então você tem a mesa revestida com ouro puro, uns 90 centímetros de comprimento, uns 45 de largura, 67 por aí de altura. E também tem uma coroa de ouro ali, na borda. E você tem ali esse ornamento, para impedir que o pão escorregue da mesa. Olha que coisa bonita aqui. Você tem ali a moldura, mais ou menos da largura de uma mão, pelas medições aqui, colocado ali entre as pernas da mesa, abaixo da coroa de ouro. Você tem uma faixa. Isso aqui servia também para as pernas da mesa. Essa coroa de ouro era uma borda, uma beira, né? Ali para os fins, para decorar. Você tem argolas de ouro também nessa verso 26, não é isso? Argolas de ouro. Para que aquelas varas semelhantes ali às argolas da arca também fossem ali utilizadas. Você tem verso 27 dizendo que as argolas eram fixas. Verso 28, você tem os bastões que têm as características das varas da arca e eram usados para transportar a mesa. Você também tem os pratos, no verso 29, para carregar o pão. Você tem as colheres, que eram cálices, para derramar o incenso sobre o pão. Coisa. Cálices para derramar o incenso sobre o pão, identificando esse pão como... Você vai ver isso em Levítico 24:7. Isso aqui é interessantíssimo. Você tem as cobertas, que eram as taças, tigelas para armazenar o vinho da oferta da bebida. Tudo isso era feito de ouro.
Então, sobre essa mesa da proposição, o que é que nós vemos? O pão da proposição. Esse pão da proposição é chamado de pães da presença. Não eram alimentos para Deus, mas eram símbolos do pão espiritual pelo qual Israel seria alimentado. Estavam sempre na presença de Deus. Então, esses pães lembravam que os israelitas dependiam de Deus para que fossem as suas necessidades cotidianas satisfeitas. Por isso os pães estavam ali, por isso o incenso. Os pães lembravam que os israelitas dependiam de Deus, porque ele queria satisfazer as suas necessidades. Havia 12 pães, a gente já sabe, 12 tribos, e esses pães tinham de ser substituídos todos os sábados. Por que os pães ser substituídos nos sábados? Esses pães representam a trajetória humana. Veja mais uma vez o sábado aqui relacionado com o santuário. É no sábado que há a mudança. É no sábado que tudo se renova. É no sábado que há uma nova vida restaurada. Por isso que os pães substituídos, lá em Levítico 24. O pão da proposição também significava a comunhão. Essa comunhão ininterrupta do povo de Deus com Deus. O objetivo, isso, é a comunhão ininterrupta que ele deseja ter comigo, que ele deseja ter com você. E, sobretudo, o pão da proposição também indicava Cristo, o pão vivo. João 6, 35. Então, que coisas maravilhosas nós temos aqui. Nós temos a salvação em símbolos. E esses símbolos corretamente compreendidos são símbolos que nos apresentam aquilo que está na mente de Deus, aquilo que está na sua presença. São símbolos que nos mostram o seu amor, são símbolos que nos mostram o seu cuidado. E isso tudo aqui é apenas um protótipo, do verdadeiro templo que existe lá nos céus. Outra coisa que existia também era o candelabro. O candelabro, ele se encontra descrito dos versos 31, não é isso? Até o verso 40. Então, o que é que nós temos aqui relacionado ao candelabro? Você tem aqui um castiçal, um candelabro, né, que era um suporte para as lâmpadas. Ele era feito de quê? De ouro puro. E foi utilizado só para esse candelabro aqui um talento de ouro. O que é um talento de ouro? Você vai ver que um talento, o Apocalipse também fala de um talento, mas com relação àquelas pedras que vão cair lá nas pragas. Então, um talento de ouro aqui é mais ou menos 42 quilos. Você tem aqui os pés, você tem as canas, o pedestal, a haste, é isso? Você tem as copas, maçãs, as flores, as romãs, tudo isso aqui você tem ali, esses ornamentos para decorar a haste. Você tem 6 canas aí, não é isso? Verso 32. 3 canas o braço, 6 canas. E formam 7 recipientes para as lâmpadas, 3 copos. Cada um, né, em cada braço, cada um com sua maçã e flor. Tudo isso compõe isso aqui. E o que é que nós vemos aqui? As lâmpadas, que eram colocadas em cima das canas. Então, o texto não vai descrever como eles eram, mas fala aqui de mais ou menos a forma de tigelas, de pires. Você tem essas lâmpadas aqui acesas durante a noite para iluminar o ambiente. Se colocava óleo no pires e havia um pavio que se estendia até aquela beira. Os espervitadores também para parar pela manhã o pavio das lâmpadas, para tirar o excesso de cinza. Então, tirava aquele excesso de cinza, era cortado e colocado no apagador. Então, veja como era tudo perfeito, a organização é perfeita. Isso aqui. Agora, qual o sentido disso? A palavra diz que a luz é um símbolo. A primeira coisa que o Altíssimo diz é: haja luz e houve luz, ele separa a luz das trevas. Também, quem é a luz do mundo? Cristo é a luz do mundo. Então, as lâmpadas do tabernáculo, elas geram luz através do óleo. E o óleo é um tipo do Espírito. Só há luz através do Espírito. Não pode haver luz sem o Espírito. Às vezes nós queremos iluminar sem o Espírito. Só pode haver luz com o Espírito. Israel tinha de ser luz no mundo, como hoje eu e você precisamos ser luz. Mas Deus nos lembra, aqui pelo tabernáculo, que nós só podemos ser luz se nós tivermos o Espírito. João também fala sobre as 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, Apocalipse 4, verso 5, indicação clara do Espírito Santo. Então, parando por aqui,
nós vemos que esses utensílios do tabernáculo, eles têm uma importância fundamental para nós. Nós temos a salvação em símbolos, a salvação em tipos, que nós possamos aprender esse significado, porque isso tem a ver com o processo de salvação. Esse processo se desenrola hoje. Os simples móveis, a mobília do santuário, já apresenta todo o plano de salvação diante dos nossos olhos. Agora nós temos ainda as ofertas, os serviços, como eles eram feitos, o sacerdote, o sumo sacerdote, tudo isso também faz parte desse plano de salvação. Porque o que Deus mais deseja é que aquilo que está na mente dele também esteja na nossa. Então nós vemos aí o tabernáculo, nós vimos a arca, nós vimos os mandamentos, nós vimos o testemunho, tudo isso para nos mostrar o seu plano de salvação. Esse plano não sai da sua presença. Também esse plano deve estar na nossa mente. Nós possamos ser a oferta viva, a oferta agradável, essa oferta que possa ser apresentada. Por isso que Cristo diz, aquele que crê em mim, que me confessar, eu não vou negá-lo, eu vou também o confessar diante do meu Pai. Ou seja, é uma oferta. Ele vai oferecer essa oferta. Não é verdade? Então, que o nosso Pai Celestial nos abençoe, que Ele nos fortaleça, nós possamos dia a dia compreender a grandiosidade do seu plano de salvação e de vida eterna para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.